Senhoras e senhores, bom dia. Damos início à cerimônia de entrega da Laurea HCPA ao ministro da Educação, Henrique Paim, e ao ex-presidente do Hospital de Clínicas, Sérgio Pinto Machado, pelos serviços prestados à educação, à ciência da saúde e à instituição. Convidamos para compor a mesa o ministro da Educação, Henrique Paim. O vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Oppermann. O presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Amarílio Vieira de Macedo Neto. A secretária estadual da Saúde, Sandra Fagundes, neste ato representando o governador do estado do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. O ex-presidente do Hospital de Clínicas, Sérgio Pinto Machado. Secretário Municipal da Saúde adjunto, Jorge Cuti, neste ato representando o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati. O presidente da Fundação Médica, Marcelo Goldani. Prestigiam esta cerimônia o deputado federal Henrique Fontana, líder do governo na Câmara. O presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, vereador professor Garcia. O presidente da Cooperação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Jorge Guimarães. Os diretores da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, Gestão de Processos e Tecnologia da Informação, Cristiano Cabral. Administração e Infraestrutura, Garibaldi Albuquerque. Coordenador de Gestão de Processos, Davidson Ferreira. E o assessor Henrique Xavier Couto. A superintendente do Patrimônio da União no Rio Grande do Sul, Rose Carla Silva Correia. O diretor da Secretaria do Tribunal de Contas da União no Rio Grande do Sul, Rafael Albuquerque Moreno. Pró-reitores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os diretores das unidades universitárias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina, José Geraldo Lopes Ramos. Escola de Enfermagem, Eva Nery Rubim Pedro. Faculdade de Odontologia, Panteles Rados. O diretor superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, Carlos Eduardo Neri Paes. O ex-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Loreno Brentano. Membros do Conselho Diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre,
membros da Administração Central do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a representante do senador Paulo Paim, Valesca Teles. Professores e alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, familiares e convidados dos homenageados, funcionários do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Convidamos a todos para cantarmos o hino nacional. Passamos agora à entrega da Láurea HCPA ao ministro da Educação, Henrique Paim. Henrique Paim ocupou, desde 2006, o cargo de secretário executivo do MEC. Em 2014, assumiu o cargo de ministro da Educação. Foi presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, subsecretário especial do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República, secretário estadual de Coordenação e Planejamento do Rio Grande do Sul,
Exerceu também as funções de coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Porto Alegre, secretário municipal de Captação de Recursos e Cooperação Internacional de Porto Alegre e analista de projetos do Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. É professor de Economia do Centro Universitário La Salle, licenciado e doutor honoris causa pela Universidade Federal de Lavras, Universidade Federal Fluminense e Universidade do Sul de Santa Catarina. Convidamos o presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Amarílio Vieira de Macedo Neto, para que entregue a Laurea HCPA ao ministro da Educação, Henrique Paim. Dando continuidade a esta cerimônia, passamos à entrega da Laurea HCPA ao ex-presidente do Hospital de Clínicas, Sérgio Pinto Machado. Sérgio Pinto Machado graduou-se em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em clínica psiquiátrica, mestre em saúde pública, com ênfase em saúde mental pela Johns Hopkins University, doutor em psiquiatria pela URGS e psicanalista, membro efetivo da Associação Psicoanalítica Internacional. Foi professor da Faculdade de Medicina da URGS de 1973 a 2013, chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina por 2 gestões e membro da Comissão de Especialistas do Ensino Médico do Ministério da Educação. Foi presidente da Associação dos Médicos Assistentes do HCPA e vice-presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul na primeira gestão da entidade. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ocupou os cargos de chefe do Serviço de Psiquiatria, adjunto da Vice-Presidência Médica e vice-presidente médico. Foi presidente do hospital de 1996 a 2008. Durante os 3 mandados na presidência, integrou a diretoria da Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino. Convidamos o presidente do Hospital de Clínicas, Amarílio Vieira de Macedo Neto, para que entregue a Laurea ao ex-presidente Sérgio Pinto Machado. Com a palavra, o presidente do Hospital de Clínicas, Amarílio Vieira de Macedo Neto. Cumprimentando o excelentíssimo senhor ministro de Estado, professor Henrique Paim, eu quero cumprimentar todas as autoridades da mesa, as autoridades já nominadas, e contextualizar um pouquinho esse nosso encontro, senhoras e senhores. A Laurea HCPA é a maior condecoração oferecida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre para distinguir personalidades que tenham prestado serviços relevantes à educação, às ciências da saúde, à instituição ou à comunidade em geral.
Criada em 1989, em 25 anos, foi outorgada a apenas 8 pessoas. O primeiro laureado, no final da década de 80, foi ex-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professor Eduardo Faraco, propulsor do início das atividades no HCPA e mentor de seu modelo de gestão diferenciado, que se tornou a base para uma trajetória de sucesso. Já a homenagem mais recente, em 1997, coube ao saudoso professor Carlos César de Albuquerque, que durante 12 anos, na presidência do HCPA, alavancou o crescimento da instituição e, pela atuação competente e arrojada, foi escolhido como ministro da Saúde de nosso país. Hoje temos a oportunidade de abrilhantar ainda mais a relação dos homenageados, outorgando merecidamente a Laurea HCPA a 2 personalidades da maior grandeza. Distinguimos o ministro de Estado da Educação, professor Henrique Paim, batalhador incansável pela qualificação das universidades e dos hospitais universitários. E também honramos com a Laurea o ex-presidente do HCPA, professor Sérgio Machado. Em 12 anos, à frente do Clínicas, foram muitas as suas realizações, ajustes e impulsionamentos. Basta entender o significado da vinda da psiquiatria, internação e ambulatórios para dentro de um hospital geral. Mas se tivesse que resumir em apenas um tópico, escolheria um cuja importância transcende o tempo presente e as fronteiras da instituição. E vejam os senhores e as senhoras, em muito aproxima os homenageados do dia de hoje. Falo da modernização promovida pelo Sérgio na área da tecnologia de informação do Clínicas. Com ousadia, o presidente levou a plataforma de TI do hospital à modernidade, deixando-a mais ágil e receptiva a inovações. E por que a TI do HCPA une nossos laureados? Graças às bases sólidas estabelecidas pelo professor Sérgio, é que chegamos a um ambicionado aplicativo de gestão hospitalar, o AGH. E graças ao professor Henrique Paim, ora como secretário executivo do MEC e agora como ministro, o AGH virou o AGHU, os aplicativos de gestão para os hospitais universitários. Projeto complexo, intricado e desenvolvimentista, o AGHU faz parte do programa de reestruturação dos hospitais universitários federais, chamado de Projeto REUV, que foi criado em 2009. Como secretário executivo do então ministro Fernando Haddad, o professor Henrique Paim foi a peça-chave do projeto, cujos benefícios estender-se-ão a toda a sociedade brasileira. O MEC usou o modelo de gestão da empresa pública de direito privado, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, reconhecido por sua pujança e bons resultados, procurando transferi-lo a diversos HUs. Sonhar é acordar-se por dentro, diz o nosso Mário Quintana. Em 2011, surgia a outra empresa pública de direito privado do MEC, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER. Nascia, então, uma parceria republicana que vem se qualificando cada vez mais entre EBSER e HCPA. Já são 25 HUs contratualizados com o EBSER. Atualmente, de Brasília, é possível acessar dados de internação, taxas de leitos vagos, média de permanência, número de cirurgias, taxa de infecção e etc., de qualquer um destes hospitais. Como diz na letra de Raul Seixas, um sonho sonhado sozinho é um sonho sonhado junto é realidade. Ministro Paim, Vossa Excelência, por sua capacidade administrativa e sua férrea dinâmica de trabalho, representa a liderança que está permitindo que o Brasil tenha hospitais universitários federais com gestão clínica e gestão administrativa de alta performance.
Essa láurea simboliza o reconhecimento do Hospital de Clínicas, a sua incansável dedicação à causa dos HUs, instituições indispensáveis para o acesso da população mais necessitada aos procedimentos de alta complexidade em saúde. E, por certo, senhor ministro, é um agradecimento ao carinho especial que Vossa Excelência nutre por essa casa, que o digam as obras de expansão que se encontram em andamento, com recursos do Ministério da Educação e que irão disponibilizar à sociedade gaúcha clínicas ainda maior e melhor. Sérgio, essa láurea se apequenaria se tu não fosses envergá-la. Ensinaste-nos muito, talvez mais do que possas imaginar. Suceder-te na presidência foi um turbilhão de emoções. Primeiramente, aprendi a valorizar o Clínicas de um jeito diferente, quase devocional, pois captei tua convicção essencial de que o serviço público pode e deve fazer entregas de altíssimo nível. Ao fazeres com que lutássemos por nosso objetivo de dirigir o HCPA, inculcaste em cada um de nós a importância presente em nosso gesto de querer se aventurar. Caminho trilhado briosamente por ti em tua trajetória pessoal na psiquiatria rio-grandense. Governaste com uma elegância invulgar e em cada atitude tua líamos o enorme carinho que acalentas pela gente do Clínicas e que a gente do Clínicas está te devolvendo hoje. Sérgio, que esta laura represente o reconhecimento e a gratidão da tua instituição por teu trabalho e dedicação, e que simbolize, acima de tudo, o afeto e a admiração que todos sentimos por ti. Senhoras e senhores, agradeço a todos por prestigiarem este evento, unindo-se ao sentimento de gratidão que dedicamos aos nossos dois laureados, que devem estar muito felizes com a fita vermelha, porque são internacionalistas fanáticos. Como disse o poeta Virgílio, enquanto os rios correrem para o mar, os montes fizerem sombra aos vales e as estrelas fulgirem no firmamento, deve durar a recordação do benefício recebido na mente do homem reconhecido. Muito obrigado. Convidamos para suas palavras o vice-reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rui Oppermann. Excelentíssimo ministro Henrique Paim, em nome dele também saúdo a todos os componentes da mesa, nossos colegas, autoridades. Hoje é um dia muito especial para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, todos sabemos, é o dia exato em que nós estamos comemorando 80 anos. Ao longo de todo esse ano, fizemos várias atividades científicas, culturais, artísticas, em comemoração, mas hoje é o dia do aniversário propriamente dito, o dia em que Getúlio Vargas assinou o decreto de criação da Universidade de Porto Alegre, que depois se tornou do Rio Grande do Sul e que hoje é a nossa URGS. E essa é a razão principal pela ausência aqui, muito sentida, do professor Carlos Alexandre Neto, nosso magnífico reitor, que está na reitoria acolhendo nossos parceiros institucionais para uma justa homenagem dessa relação que, ao longo desses 80 anos, a universidade vem construindo com a sua comunidade, a ponto de hoje nós nos confundirmos com essa comunidade e sermos, de fato, a Universidade dos Gaúchos. E isso se dá não só pelo que a universidade faz, mas também pelo que o seu hospital faz.
O Hospital de Clínicas é o orgulho de todos os da Universidade Federal. É o orgulho de toda a comunidade, de todo o Estado. E hoje, graças exatamente à interação que nós estamos homenageando como seu principal artífice, o ministro, né, também é uma referência do Brasil pela qualidade e pelos serviços que presta à melhoria da saúde pública em todo o país. Cabe a mim também estar aqui nesse momento homenageando o professor Sérgio, que foi para mim muito importante, porque ele era o presidente do hospital quando eu assumi a direção da Faculdade de Odontologia. E foi a primeira autoridade a quem eu vim conversar, porque eu entendo, e ele também entendeu isso, de que, inexplicavelmente, a odonto e a medicina e o hospital estavam muito afastados. E, desde então, temos construído uma relação muito profícua, muito importante, dando a dimensão da grande visão que o professor Sérgio tem, né? Teve como presidente e tem como profissional, como médico. Aliás, ao homenageá-lo, nós estamos todos, professor Sérgio, reconhecendo o grande valor da classe médica, de cada um dos médicos desta faculdade, deste hospital, para a saúde pública, para os destinos da nossa saúde como um todo. Eu acho que esse é um reconhecimento que eu gostaria de apropriar-me junto com o hospital, de fazer essa homenagem a todos vocês, nesses nossos 80 anos. Longa vida para o hospital, longa vida para a universidade. Muito obrigado. Passamos a palavra ao ex-presidente do Hospital de Clínicas, Sérgio Pinto Machado. Bom dia a todos. Haja coração. Excelentíssimo senhor Henrique Paim, ministro de Estado da Educação, em seu nome, saúdo todas as autoridades já mencionadas, em especial dos membros da mesa. Minha saudação cordial a todos os presentes que abrilhantam esta cerimônia. Minhas senhoras e meus senhores, extremamente honrado e muito feliz, recebo a Laurea Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Distinção que me coloca ao lado de pessoas de alto quilate, às quais sempre nutri elevado apreço e admiração. Meu vínculo com o Hospital de Clínicas é antigo. Nasceu em 1961, após uma visita dos então calouros da medicina, guiados pessoalmente pelo reitor Eliseu Paglioli, a este prédio em obras e apontando para nós, já encantados, o futuro em construção. Com o passar do tempo, primeiro como médico contratado e, posteriormente, como professor, membro do corpo clínico, chefe do serviço de psiquiatria, adjunto da vice-presidência médica, vice-presidente médico e, o mais significativo que imagino, principal determinante dessa homenagem, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Por 12 anos, em 3 mandatos consecutivos, outorgados em pleitos envolvendo toda a comunidade hospitalar, e legitimado pelos reitores Vrana Panizzi e José Carlos Hennemann, dirigi essa instituição até dezembro de 2008, quando, com a satisfação do dever cumprido, e por que não dizer com o justificado e merecido alívio, encerrou-se aquele que se constituiu no maior desafio pessoal e profissional da minha vida. Nosso hospital nasceu com o destino da excelência. Foi durante décadas acalentado o sonho da nossa Faculdade de Medicina, para finalmente emergir como realidade concreta e funcionante
no alvorecer dos anos 70, com a adesão da Escola de Enfermagem e, desde logo, pretendendo ser cenário e resposta a necessidades acadêmicas de assistência, ensino e pesquisa das instituições de saúde de nossa universidade e da nossa comunidade. Tive sempre presente, no desempenho de minhas funções, que ao longo do tempo, sucessivas administrações que me antecederam, cada uma com suas peculiaridades e circunstâncias, competentemente foram construindo nossa realidade e apontando aos que a sucedessem caminhos corretos de salutar zelo pelo patrimônio público e de fiel compromisso com sua função social e acadêmica. Eu faço um parênteses para homenagear o professor Bretano, que foi... Dentro desses marcos referenciais, conduzimos nosso hospital. Foi um período em que a participação e o envolvimento de cada vez mais intenso e eficiente, a todos abrangendo. Num ambiente tranquilo, consagraram-se como valores estratégicos, dos quais resultaram visão de conjunto, compromisso e orgulho institucional. Não se tratou, por outro lado, de dar menor importância ao individual, a cada um dos agentes dessa instituição. Tratou-se, isso sim, da vivência e da consciência animadoras de que o sucesso individual é sempre mais gratificante, legítimo e consequente, se tangido por horizontes mais amplos, onde viceja o bem comum e a solidariedade. Reconhecemos nas nossas pessoas nosso maior patrimônio, e em todos essa vocação mais abrangente e madura. Trata-se de um valor inestimável e que impõe permanente atenção às opiniões, às necessidades e anseios individuais do conjunto, respeito e estímulo a todos. E assim foi feito. O hospital cresceu em todas as áreas, na qualificação da assistência, base de um ensino diferenciado e de uma pesquisa resultante consequente e valorizada. Aprimorou de forma cientificamente orientada a gestão e, no que tange à infraestrutura, criteriosamente preenchemos lacunas e inovamos, acompanhando avanços. De forma maiúscula, investimos no desenvolvimento de ferramentas modernas e audaciosas da tecnologia da informação. E podemos dizer que nosso hospital é uma empresa pública com sistemas eficazes de apoio às suas atividades fim e à gestão, resultando serviços de qualidade, saúde financeira e absoluto controle patrimonial. Senhor Ministro da Educação, Henrique Paim, há 18 anos atrás, neste mesmo auditório, o meu querido amigo, colega de turma e meu antecessor na presidência desse hospital, então ministro Carlos César Silva de Albuquerque, fiz a ele a entrega desta láurea que hoje, junto, estamos recebendo. Hoje, senhor ministro, sua companhia nesse importante evento muito me honra e me traz à lembrança a frutífera convivência que tivemos no Conselho Diretor do HCPA, oportunidade em que Vossa Senhoria teve destacada atenção, contribuindo com ideias, críticas e sugestões, apoiando decisivamente projetos nossos, mercê de sua experiência como secretário executivo do MEC, mas, sobretudo, demonstrando ser um dileto amigo do nosso hospital. Muito obrigado. Agradecimento à nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que hoje comemora seu 80º aniversário. A seus dirigentes e o corpo funcional. Da mesma forma, agradeço à nossa centenária Faculdade de Medicina, sua direção, corpo docente, discente e administrativo. A mesma gratidão à Escola de Enfermagem, à Faculdade de Farmácia, à Faculdade de Odontologia.
também um reconhecido obrigado à nossa operosa Fundação Médica. Ao presidente Amarílio Macedo Neto e demais membros da administração central e do conselho diretor, minha gratidão pela outorga dessa laurea. Condecoração máxima do nosso hospital, motivo de grande orgulho para quem a conquista. Divido essa medalha com os companheiros que comigo assumiram encargos e responsabilidades na administração nos meus diferentes mandatos. Todos num contato diuturno altamente qualificado, a eles tributo o melhor do que conseguimos realizar e também a eles expresso minha gratidão mais sincera e mais profunda. Pessoalmente agradeço e firmemente asseguro minha permanente torcida a todos os trabalhadores dessa messe. Professores, pesquisadores, residentes, alunos, funcionários dos diferentes setores, enfim, aqueles responsáveis por levar sempre adiante esse bem público, os nossos serviços, voltados todos para dois valores supremos da civilização, a saúde e a educação. Todos aqui presentes, quero agradecer por terem vindo, o que muito me honra. É realmente muito bom tê-los aqui. A meus familiares e aos da minha mulher, Nara, nossos incentivadores, que direta ou indiretamente nos acompanharam, testemunhando o dia a dia dessa longa e jamais monótona jornada. Aqui presentes e aos que à distância sempre estiveram atentos, nosso muito especial carinho. Meus caros amigos, quando sinto saudades, e eu sinto, a saudade que sinto, na sua fugaz aparência de tristeza, é a prova maiúscula do quanto foi bom fazer Obrigado. O quanto foi bom fazer parte da vida e da história dessa casa. Muito obrigado. Com a palavra, o ministro da Educação, Henrique Paim. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar, em primeiro lugar, o meu amigo Amarílio Vieira de Macedo, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o qual tenho grande admiração por sua competência, determinação, especialmente por seu envolvimento, por ser uma pessoa envolvente e saber representar muito bem os projetos do Hospital Clínico de Porto Alegre. Uma pessoa que conversa comigo frequentemente e sabe levar ao Ministério da Educação os projetos dessa instituição. Claro que ele tem as suas características, né? Muitas vezes ele consegue me envolver através de um cordeirinho, como ele fala, né? Mas a gente sempre apoia porque tem um carinho muito grande pela casa e um carinho muito grande pelo professor Amarílio, que tem sido realmente uma referência para o Ministério da Educação na gestão dos hospitais universitários. Queria cumprimentar aqui também o nosso vice-reitor, Rui Oppermann, do qual eu tive a satisfação de conviver no conselho diretor do HCPA e numa parceria firme do Ministério da Educação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e representando muito bem também a nossa universidade, através dele e do nosso reitor, Alex. Queria cumprimentar também o nosso ex-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Sérgio Pinto Machado, que me trouxe
na realidade, a conhecer uma das experiências mais ricas e muito consistente de gestão pública, mas especialmente na gestão dos hospitais universitários. Então, tive a grande honra de conviver com ele no Conselho Diretor da HCPA e, ao mesmo tempo, também ter essa convivência com ele diária, discutindo os projetos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e testemunhar quanto ele foi importante para essa instituição e quanto ele foi importante para a educação e saúde brasileira. Parabéns, muito merecido e, sem dúvida alguma, é uma honra compartilhar com o senhor a recepção dessa homenagem. Muito obrigado. Queria cumprimentar aqui o professor Jorge Guimarães, presidente da CAPES, que tem também uma cooperação muito forte com o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, nessa área de pesquisa clínica e, sem dúvida alguma, a presença dele representa que nós temos que avançar ainda mais nessa cooperação. Cumprimentar o deputado federal Henrique Fontana, aqui presente, também um grande parceiro do Ministério da Educação, cumprimentar a secretária de Estado da Saúde do Rio Grande do Sul, representando aqui o governador Tarso Genro, Sandra Fagundes, cumprimentar o secretário municipal de saúde, adjunto Jorge Cucci, representando aqui o prefeito de Porto Alegre, cumprimentar o Marcelo Goldani, que é o presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, cumprimentar aqui meu amigo também, eu digo meu pediatra, Carlos Eduardo Neri Paes, que é o superintendente do Grupo Hospitalar Conceição, e Colorado também, né? Grande amigo. Queria cumprimentar aqui a Adriana Vesca, que hoje é membro do Conselho Diretor do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, diretora da Secretaria de Educação Superior, e, sem dúvida alguma, sem a qual nós não teríamos todo o avanço que nós temos hoje na expansão das universidades federais. Queria fazer um cumprimento especial aos meus familiares que estão aqui, especialmente meu pai, é uma pessoa que me transmitiu todos os valores que hoje eu utilizo na administração pública brasileira. Dizer que ele é o senhor Geraldo Fernandes, não é o Paim, que o Paim é o nome da minha mãe, mas ele sabe que eu honro o nome dele diariamente. Muito obrigado, pai. Cumprimentar aqui também a minha filha, a Gabriela, que está aqui presente. Cumprimentar minha irmã, Elisângela, e minha sobrinha, todos os familiares aqui presentes. Queria cumprimentar a comunidade do HCPA, a comunidade médica, toda a comunidade acadêmica da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Sul, professores, alunos, os técnicos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, dessa universidade, demais autoridades, senhoras e senhores. É com muita honra que eu recebo essa laurea do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E, coincidentemente, no dia que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da qual eu faço parte da história, como gaúcho, como ex-aluno, como uma pessoa que convive ao longo de 11 anos com essa universidade, eu tenho um grande prazer e satisfação de compartilhar esse momento e da comemoração dos 80 anos da universidade. E temos hoje também essa entrega dessa homenagem. Eu queria dizer que eu participei durante 4 anos do Conselho Diretor do HCPA e pude presenciar nessa instituição uma cultura de planejamento e gestão que, sem dúvida alguma, não se tem paralelo na gestão pública brasileira. O compromisso que se tem aqui com a transparência, o compromisso que se tem aqui com a gestão pública correta, é realmente motivo de orgulho para o Ministério da Educação e motivo de orgulho para o nosso país. Por isso, em função dessa convivência, nós partimos para um modelo novo de gestão dos hospitais universitários. Foi muito importante a minha participação do Conselho aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E daí surgiu, sim, a ideia de fazermos uma empresa, uma ideia muito ousada, que é a empresa EBSER. E, sem dúvida alguma, nós vimos aqui no HCPA uma
uma cooperação muito forte no início dessas atividades. E o professor Amarílio, sem dúvida alguma, foi a liderança para que nós tivéssemos todo o suporte, todo o apoio para iniciar as atividades da EBSER. E eu lembro que no Ministério da Educação, como gaúcho, e sempre valorizando muito nossas tradições, quando fiz a proposta, as pessoas diziam o seguinte: o hino do Rio Grande do Sul diz que sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. E eu dizia, realmente, o HCPA é um modelo para o país. Então, fizemos a proposta, e a proposta foi aceita pelo então ministro Fernando Haddad, e nós, hoje, temos a EBSER como já uma realidade. Claro que a EBSER vai trilhar um caminho longo ainda para se consolidar como uma empresa gestora dos hospitais universitários. Mas, sem dúvida alguma, essa inspiração do HCPA garante que nós tenhamos um projeto bem-sucedido. Portanto, eu queria destacar aqui essa governança inovadora do HCPA, o profissionalismo, a competência e, especialmente, dizer que nós apostamos muito nesse modelo de gestão, no GHU, né, que é um modelo de gestão e de sistema que permite hoje que nós tenhamos uma boa governança na EBSER e que nós estamos trabalhando fortemente para implementar de forma muito profícua e com resultados muito positivos. E eu aproveito aqui para saudar os diretores da EBSER que estão aqui presentes, o Cristiano Cabral e o Garibaldi, que estão aqui representando a EBSER. Queria dizer que esse hospital não se resume só à questão da assistência. Existe um compromisso muito firme também com o ensino e a pesquisa. E esse compromisso muito firme se destaca a partir de uma integração muito forte com a universidade. E uma das grandes questões que nós tínhamos como desafio na implementação da EBSER é exatamente garantir a supremacia do ensino, da pesquisa, da formação e da boa assistência, mas especialmente do ensino e da pesquisa em relação à gestão hospitalar. E aqui nós temos um exemplo para o país nessa direção. Queria dizer que esse hospital nos honrou muito quando recebeu aqui o selo de acreditação da Joint Commission International. Isso foi muito importante também para o Ministério da Educação e para o país. O Brasil passa por grandes momentos de discussão em torno da questão do ensino médico. Temos agora as diretrizes nacionais do ensino médico, que foram aprovadas recentemente pelo CNE, homologadas pelo Ministério da Educação, e eu não tenho nenhuma dúvida, temos aqui a participação do professor Aceiro, que é o nosso secretário executivo da Comissão Nacional de Residência Médica, e nós sabemos que esses desafios vão contar, sem dúvida alguma, com o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, para que nós possamos implementar todas as mudanças num clima de harmonia e num clima de cooperação. Queria dizer que nós, ao longo desses 11 anos do Ministério da Educação, sempre tivemos que ter uma atuação muito firme, muito determinada, muito decisiva, apoiando todos os parceiros do Ministério da Educação. São mais de 150 unidades orçamentárias, como todos sabem, e precisamos ter muita racionalidade. Mas, nesses momentos, nós vemos que gestão pública não é só racionalidade, é paixão. Por isso, para mim, receber essa laurea, na verdade, é colocar, não só na minha mente esse momento aqui, mas no meu coração. Muito obrigado e parabéns a todos. Convidamos a todos para cantarmos o hino rio-grandense. Foi
Encerramos essa cerimônia agradecendo a presença de todos e solicitando que permaneçam em seus lugares até a saída dos componentes da mesa. Os homenageados receberão os cumprimentos no saguão do anfiteatro. Muito obrigada e um bom dia a todos.